sobre a alma, saúde emocional, vem sobre o espírito, a saúde espiritual da tua serva. Nós queremos ela plena no espírito, cheia para poder transbordar como igreja. Como igreja nós oramos aqui, Pai, porque nós sabemos que a pastora não pode trabalhar sozinha. Eu não posso trabalhar sozinho, ninguém na igreja trabalha sozinho, é um corpo. Então nós, como corpo do Senhor, estendemos as mãos do Senhor Jesus sobre ela e a abençoamos em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar um pouquinho. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8 de 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Timóteo 6, de 6 a 8, diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre as consequências da insatisfação. Esse é o tema no qual eu quero ministrar nessa noite. E ainda em concordância com você em oração, Pai, que o Senhor possa nos encher daquilo que tem por trás da letra. Porque nós sabemos, Senhor, que a letra não é suficiente. Inclusive ela pode até nos matar. Mas o teu Espírito, aquilo que tem fresco, que tem vivo, a vida por detrás da letra, que é vivificada pelo Espírito de revelação, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito que o mundo não pode conhecer e não pode nos dar. Essa palavra que tem vida, essa sim, ela entra dentro de nós. Ela entra dentro de nós e provoca mudanças, e provoca reações, e provoca transformações. Então, Pai, nossa oração nessa noite é que o Senhor nos toque. Espírito Santo, que o Senhor venha nos tocar no nosso interior e atingir aquilo que nós precisamos. Nos faz entender do jeitinho que o Senhor quer, sem distorções da nossa alma, sem distorções da nossa mente. Por isso nós cobrimos esse ambiente espiritual e pedimos: libera quantos anjos, Pai, forem necessários nesse lugar, quantos anjos forem necessários nas regiões celestiais, em nome de Jesus, para travar essa batalha espiritual. Recolhe daqui, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, que não vem do teu coração, e nos deixa, Senhor, entrar nesse ambiente de revelação da tua verdade, de revelação da tua palavra. Ativa a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a conexão com o céu nos faça entender, nos faça compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Oh, Papai, em nome de Jesus, libera esse pão fresco, libera aquilo que o Senhor tem para hoje, libera, Senhor, aquilo que vai nos alimentar hoje, libera a água que vai nos saciar, Senhor, que vai entrar dentro de nós e provocar, Senhor, uma revolução e provocar mudança. Nós queremos ouvir a palavra, Senhor, nessa perspectiva. Nós queremos ouvir a palavra, Senhor, nessa direção, na direção do teu Espírito, e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que toda a luz do Senhor venha sobre esse ambiente. Toda a luz do Senhor venha sobre esse ambiente, acima do que a luz física, acima do que a energia que o homem pode ver. Que a luz do Senhor brilhe sobre esse ambiente, mudando o nosso entendimento, confrontando as estruturas do nosso pensamento, da nossa mentalidade, confrontando os nossos sentimentos, transformando e mudando a nossa vontade, intensificando
Santifica, Senhor, a tua luz, para que toda a área de trevas, ela seja manifesta diante da tua luz, porque as trevas não podem permanecer em nós, nem na nossa casa, nem nos nossos pensamentos, nem nesse ambiente. Onde a igreja está reunida, aí há autoridade dada por quem tem autoridade, e quem dá é aquele que tem, é o Rei da Glória, é Jesus Cristo de Nazaré, é Yeshua HaMashiach, e Ele dá autoridade porque Ele tem, e a nós Ele deu como igreja, e aqui está reunida a igreja do Senhor. Então toda treva ao redor, ao derredor, agora vai sendo absorvida pela luz, vai sendo absorvida. Todo espírito contrário é uma ordem no nome de Jesus. Bate em retirada e vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Rieta casto de bastante baixei, rita da basta da marrasta e da baixei, rienda da baixei da baixei da barabala baixei, rana bastu e de guerabala baixei, suriga hasti de baixo, nienda da hasta da bala baixei da baixo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu quero falar então sobre as consequências da insatisfação. A insatisfação é um sentimento gerado dentro de nós e provoca muitas coisas que nos traz consequências, né? Falar de libertação é falar dos assuntos que a gente, por descuido, por não saber ou por falta de posicionamento, a gente continua andando em caminhos contrários, e isso nos gera consequências. Então, falar de libertação, de cura, é falar de verdades dentro dos textos, que a partir de um posicionamento em relação àquela verdade, isso vai trazer uma libertação. E a insatisfação, ela gera muitas consequências ruins dentro de nós. E claro, no exterior também, ao redor de nós. A insatisfação, ela é esse sentimento que gera o descontentamento dentro do coração humano. Então, a insatisfação gera um coração descontente, que não se contenta com muitas coisas, e a gente acaba desvalorizando coisas lindas e preciosas que o Senhor nos dá, o privilégio de ter, de fazer, de participar, né, de usufruir. A Bíblia nos diz que a piedade com contentamento é grande ganho. Então aqui eu vejo duas coisas que precisam dar junto: um coração piedoso e contente. E estar contente é estar satisfeito. Então a insatisfação, ela é contrária a esse texto bíblico. O sentimento de insatisfação vai na contramão do que esse texto de 1 Timóteo capítulo 6 nos mostra. Ser insatisfeito é contrário, exatamente o contrário ao que o Senhor propõe aqui. E então ele nos fala que se nós tivermos o sustento e um cobertor, já é motivo para estarmos alegres e contentes. Não é que nós vamos ficar passivo em relação a uma caminhada de conquistas. Mas ele diz que se nós tivermos sustento e com o que nos cobrir, já é motivo de ficarmos contentes, já é motivo de ficarmos alegres. Agora, essa questão de lidar com a insatisfação, ela precisa estar dentro de nós. É algo, é uma conduta que, primeiro, antes dela estar presente nas atitudes, é um sentimento que muda dentro de nós. De insatisfação, a gente troca por satisfação. Então, é um alinhamento de uma conduta interna, de algo que muda aqui dentro. É um entendimento que primeiro atinge o nosso coração e depois ele começa a externar.
depois ele começa a tocar ações, atitudes. Mas primeiro, é algo que muda aqui dentro. E a insatisfação, ela aparece nas mais diversas formas. Se não houver a renúncia desse sentimento, nós nunca vamos nos sentir saciados, sempre vai ser pouco. Inclusive, isso pode se tornar um vício. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, se a gente não mudar esse curso interior em relação à insatisfação, isso vai só crescendo, vai só tomando um rumo de proporções cada vez maiores. Como que a insatisfação manifesta na vida de uma pessoa? Em todas as áreas. Uns vão ter crises maiores de insatisfação em áreas específicas. Tem casos graves que em todas as áreas ela manifesta, né? E a gente vai ser diferente a maneira de manifestar. Mas ela pode manifestar no trabalho, né? Com coisas simples. Se não temos trabalho, nós estamos insatisfeitos. Mas se o trabalho chega, a gente também está insatisfeito. Ela pode manifestar nos relacionamentos, porque nós geramos expectativas nossas, em pessoas, em situações, geramos expectativas ambiciosas e egoístas, nós que geramos as expectativas, de acordo com os nossos interesses, e depois nós ficamos insatisfeitos com pessoas. Depois nós nos frustramos com pessoas, mas porque a gente gera uma expectativa e depois a gente mesmo fica descontente com situações. Então ela pode se manifestar nos relacionamentos. Ela pode se manifestar na vida sentimental. Se nós estamos casados, nós ficamos insatisfeitos. Mas se estamos solteiros, ficamos querendo o casamento, né? Se falando de pessoa solteira, se está sozinho, sem namoro, gera uma insatisfação. Mas aí também começa a namorar, gera um outro tipo de insatisfação. Então, a coisa vai se afastando de pessoas e de situações. Ela vai ficar mesmo com nós. Até a gente chegar numa conclusão de que o problema é nós. De que a insatisfação é algo bem particular. É um sentimento que às vezes está tomando conta, né? Está criando um vício dentro de nós. Às vezes está invadindo o nosso ser, está moldando a nossa alma e a gente não percebe isso. A insatisfação pode estar no ministério. Se não fazemos, reclamamos. Se começamos a fazer, nós reclamamos também. Então, vai ter proporções que nunca vão parar. Por quê? Quando o negócio é comigo, as pessoas vão ser só acaso. É eu que preciso entrar nesse lugar e arrancar isso de mim. Então, eu quero falar um pouquinho das consequências da insatisfação, do que isso vai gerar na prática na minha vida. E aí a gente conclui em como a gente ser livre disso. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vence a insatisfação? Primeira consequência grave da insatisfação. Ela gera murmuração. Toda pessoa insatisfeita murmura. Dificilmente uma pessoa insatisfeita não murmura. Muito difícil, né? Ele começa só no coração, ele começa com a insatisfação bem em silêncio, depois ele começa a murmurar baixinho, só para ele. Ele começa a murmurar, às vezes, em lugares secretos, sozinho, discretamente. Daqui a pouco ele murmura perto de pessoas, daqui a pouco o negócio, né, escorre. Todo insatisfeito acaba sendo um murmurador. E aí nós temos uma consequência grave. Porque a murmuração é a porta legal, é a porta escancarada para um espírito chamado espírito destruidor. Então aí nós temos uma consequência séria no mundo espiritual. O murmurador, que acumula muita murmuração, naquela área que ele murmura, ele dá uma legalidade para um espírito chamado espírito destruidor entrar. E quando ele entra, claro, ele vai matar, roubar e destruir. Matar e roubar ou destruir o quê, pastora? Projetos, sonhos, trabalhos, casamento, relacionamento de pais e filhos, relacionamentos de cônjuge. Ele vai matar, roubar e destruir ministério, planos, exatamente como esse espírito fez com o povo de Israel. A insatisfação, ela gera uma murmuração que faz com que a pessoa nunca seja suprido. Porque, na verdade, ele é suprido, mas a insatisfação não deixa ele perceber.
Ele é roubado da alegria das coisas boas que estão acontecendo. Geralmente essa pessoa tem uma grande chance de desviar para uma questão depressiva, para uma doença da alma, como por exemplo a depressão. Porque a alegria lhe é roubado. A alegria de ficar alegre com as coisas boas que acontecem na vida vai sendo roubado. Por quê? Na medida que a insatisfação cresce, a pessoa começa a ter um vício de reclamar, de murmurar. E ela começa a perder o brilho e a alegria das coisas positivas, das coisas boas, das coisas relevantes. Ela começa a não ver, ela não valoriza. E quando ela consegue ver, a alegria de uma coisa preciosa que Deus está fazendo dura pouco. Dura muito pouco, porque logo a murmuração já vem de novo. Logo, a insatisfação toma conta, a murmuração vem de novo e a alegria é roubada. Então a pessoa quer tanto alguma coisa. Não tem pessoa que é assim? Ele sonha 1 ano com um carro. E ele faz de tudo, às vezes faz até o que não pode com aquele carro. Ele compra, 3 meses depois acabou toda a graça do carro. Ele nem celebrou 1 ano. O tempo que ele demorou para gerar e conquistar o carro, nem esse tempo ele celebra e aproveita o carro. Porque porque meses antes dele celebrar, dele curtir, não dá 3 meses, ele já está murmurando. Seja do combustível agora que aumentou, seja do IPVA que chega, seja do seguro que tem que pagar. Então, ele, pela insatisfação que gera murmuração, a alegria de usufruir, de aproveitar aquilo que Deus deu e que de repente eu passei tempo gerando, aquilo eu sou roubada. Sou roubada de contemplar, sou roubada de viver. E isso eu dei um simples exemplo aqui de uma coisa material. Mas quantas coisas mais preciosas do que um carro, a gente é roubado de contemplar a alegria por causa da murmuração. Mateus 11, o verso 18 e 19 diz assim: porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Gente, para essa turma, não tem o que vai encher a medida. Porque se veio João, ele não comia nem bebia. Aí falava, está esquisito, tem demônio. Ele não come, não bebe, fica aí. Só orando, ou só pelos cantos, só pelo deserto, está esquisito. Isso aí tem demônio. Só que aí veio Jesus. Jesus falou, bom, talvez ele tenha pensado, não vou fazer como João, porque eles vão falar que eu tenho demônio. Então, vou me alegrar. Vou comer, vou beber, vou festejar, vou sentar à mesa, vou fazer diferente. Aí eles falaram, tem um problema aí, é comilão e beberrão. Então, a pessoa insatisfeita, gente, ele vai se comportar mais ou menos como essa turma aqui, que Jesus denuncia em Mateus. Se está de um jeito, ele vai reclamar. Mas também, se for para o outro jeito, ele vai reclamar. Gente, esse negócio da murmuração é uma coisa tão crônica, que tem umas pessoas que me parecem, só me parece, agora é uma percepção minha, bem pessoal, não espiritualiza isso não. Só me parece que ele é do contra. Me dá a impressão que ele falou assim, nasci para ser do contra. Porque se você vai e tenta de um jeito, aí não está bom. Aí fala, então vamos fazer do jeito dele. Na hora ele muda. Se ele gosta do vermelho, aí então vamos todo mundo para o vermelho. Não, nessa questão aqui o verde é que vai ficar bom. Dá a impressão que tem uma insatisfação crônica dentro, que dá vontade de enfiar a mão lá dentro e arrancar. Falar, vem para fora, vamos arrancar esse negócio. Por quê? Nunca vai encher essa medida. Então você vê essas pessoas sendo roubadas da alegria, sendo roubadas do privilégio de contemplar as coisas lindas, às vezes pelas quais ela mesma ora. Queridos, quantas vezes intercessor é um povo dentro da igreja que sofre? Vou te contar que ele sofre. O povo da intercessão é um povo que sofre, nesse sentido. Chega alguém e fala assim, vamos orar comigo por essa situação, irmão. Eu preciso de uma casa, ou eu preciso casar. Muitos vêm pedir oração para casar. A gente gera,
Ô, querido, a gente gera aquele casamento, a gente gera em oração, a gente leva a sério o pedido e fala, vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar. Quando chega, não dá muito tempo, às vezes no noivado, a murmuração já começa a destruir o que vai ser lindo lá na frente, ou o que ia ser. Então, às vezes você vê a pessoa insatisfeita, nunca ter uma medida que vai satisfazer. Por quê? O problema não são as circunstâncias, não é as coisas que acontecem, não são as bênçãos que chegam ou que não chegam, não são as pessoas na minha vida que passam ou deixam de passar. O problema sou eu. O problema é uma raiz de insatisfação crônica, sabe, que destrói, que entra lá dentro e que, sabe, destrói mesmo a pessoa. Isso aqui vai virando um vício. Isso aqui vira um vício. Para esses aqui, que Jesus descreveu em Mateus 11, nada ia adiantar. Porque se comesse, reclamava. Mas se também não comesse, reclamava. Então, de repente, tinha que ir lá e perguntar qual é a medida perfeita para vocês. Às vezes nem eles iam saber responder, porque quem tem uma insatisfação crônica, nem ele sabe responder. Ele mesmo tem um conflito. Quando fica tudo do jeito que ele quer, ele vai achar um jeito de reclamar de algum detalhe. Por quê? É crônico, é uma doença, é um sentimento que invadiu e que adoeceu aquela pessoa. Hebreus 13, o versículo 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Pastora, então é proibido querer algo melhor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é proibido buscar, não é proibido sonhar, não é proibido querer conquistar. Pelo contrário, isso é muito bom em todas as áreas. No meu trabalho, né, conquistar nos meus relacionamentos. O que é conquista no relacionamento? Querer ser melhor a cada dia, querer me dar melhor com as pessoas que eu vivo cada dia, querer construir mais com os relacionamentos a cada dia. Não é proibido eu sonhar e querer mais ministerialmente. Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu não posso é sair desse lugar de estar contente. Eu não posso sair desse lugar de contentamento quando eu não alcanço o que eu desejo. Aí é que está a diferença. A diferença não é não ir, não conquistar, não almejar. A diferença é, enquanto eu não cheguei lá, eu não posso dar lugar para o descontentamento, porque eu vou virar murmurador. E, gente, o murmurador tem os seus projetos, tem a sua vida, tem os seus sonhos atacados por um espírito chamado espírito destruidor. O insatisfeito, ele murmura sem motivo. Sem motivo. Ou seja, não tem um motivo concreto, né? Não tem um motivo concreto. Ele acaba fazendo do seu desejo não atendido um problema gigantesco. Então, ele dá uma ênfase grande para um negócio desse tamanhozinho, porque o negócio é murmurar. O negócio é eu pôr uma lupa para encontrar o defeito, mas do outro, da situação, da coisa lá fora. Então, eu preciso reconhecer que o problema está aqui. Que é a insatisfação crônica que tem que ser arrancada de dentro de mim, para que eu mude e torne mais leve o meu dia a dia, a minha família, o meu ministério, o meu convívio, o meu trabalho. Precisa arrancar daqui. Eu preciso pegar daqui de dentro. Uma simples vontade no coração da pessoa insatisfeita, uma simples vontade não atendida, ela pesa igual a uma necessidade extrema. Como é que é isso, pastora? Não, uma coisa que é simplesmente uma vontade, a pessoa faz disso um peso como se fosse uma necessidade básica. Como se fosse uma questão básica de necessidade extrema. E às vezes é uma simples vontade. E isso já leva a murmurar. E ela não para pensar. Poxa, isso aqui nem é uma necessidade extrema. Eu vivo sem isso. Eu vou ser perfeito sem isso. A minha vida vai continuar sem isso. Não, eu dou um peso exagerado. Aquilo que é simplesmente uma vontade. Então, a insatisfação, ela precisa ser sondada dentro de mim com esse olhar. De eu conseguir olhar e me examinar e dizer, peraí, o que aqui é insatisfação, descontentamento e o que é necessidade básica? Será que eu perdi a noção
desses valores, do que realmente é necessário para mim, ou do que simplesmente é um capricho, uma vontade, que não é proibido sonhar. Uma vontade que não me é ilícito tê-la, mas eu não posso ser descontente com tudo que está acontecendo, porque eu ainda não alcancei, porque eu ainda não cheguei lá. A insatisfação, ela gera desprezo por aquilo que Deus nos dá. Como assim, pastora? Porque esse sentimento de insatisfação cega uma pessoa em relação a tudo que Deus faz na vida dela. Perde esse brilho de reconhecer, poxa, quanta coisa grande Deus deu. Quanta coisa importante Deus fez. Porque a insatisfação, dentro de pouco prazo, como eu disse, dentro de um pequeno prazo, já te rouba o brilho, né, daquilo, de reconhecer aquilo que Deus fez. Quantas coisas boas Deus fez. Mesmo que tenha tudo, o murmurador age como se ele não tivesse nada. É impressionante, gente. O insatisfeito, que começa a murmurar, você olha para ele, ele tem tudo. Pelo menos tudo que ele precisa. Você olha para uma pessoa, ela está andando, ela não está numa cama. Olha quanta coisa. Eu posso ir no banheiro sozinho. Eu cheguei aqui sozinho. Eu estou bem da minha cabeça, eu penso. Né? Eu estou me locomovendo. Eu tenho força para levantar de manhã e para trabalhar. Eu posso cuidar da minha casa, dos meus afazeres, mas ele age como se ele não tivesse nada. Ou seja, ele esquece, ele despreza, né, tudo aquilo que Deus fez de bom por causa de uma questão, de uma vontade, de uma situação não resolvida, ou porque não foi resolvido do meu jeito. Despreza aquilo que Deus faz, mesmo que ele vai ter tudo. Ele não consegue perceber esse tudo. Até porque o brilho e a alegria disso foi roubado quando começa a murmurar. Gente, nós precisamos ter esse olhar para a nossa vida e olhar para dentro do nosso coração para reconhecer isso. Porque o problema não vão ser as pessoas, nem as situações, nem o que eu não alcancei. O problema talvez seja uma insatisfação em relação àquela situação. O povo de Deus, ele procedeu assim. Lá em Salmo 106, o verso 24 e 25 diz assim: também desprezaram a terra aprazível, que não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. O desalinhamento no coração impede a pessoa de entrar na terra. Eles desprezaram uma terra aprazível. E eles não creram na palavra de Deus. Porque o desprezo em relação ao que Deus está dando gera falta de fé. E daí a gente não alcança. Eles não alcançaram. Antes eles murmuraram nas suas tendas. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Então Deus tem uma palavra rema. Deus tem uma palavra liberada. Sem perceber, a pessoa que tem a insatisfação crônica, ele começa a murmurar. Murmurar na tenda, gente, vem falar das vezes que a gente murmura e pensa que aquilo não está afetando nada. Mas eu nem falei para as pessoas, pastora. Eu murmuro lá na minha casa, quieto, sozinho, quando não tem ninguém. E o mundo espiritual está vendo tudo. E o mundo espiritual está pegando todas aquelas palavras. E isso está subindo em uma linguagem contrária, exatamente contrária à adoração, mas está subindo no mundo espiritual. Então, aqui vem falar bem isso. Murmurar na tenda, às vezes tem o aspecto do meu interior. Eu não chego a verbalizar, mas o sentimento, o coração de insatisfação, né, não consegue ver o brilho, a alegria do novo amanhecer. Jesus, obrigado, porque mais um dia o Senhor me deu. De repente, a pessoa se torna um nível tão sério, tão alto e tão azedo, né, com perdão da palavra, que ele já acorda e diz: amanheceu. Por quê? Virou um vício. Então ele não consegue ver nem uma alegria do sol que raiou, gente, que surgiu. Vai ter tempo que a terra vai ser atingida por densas trevas. E naqueles dias nós vamos querer ver a luz. E não vamos ter. E às vezes a pessoa acorda e fala:
Mais um dia. Gente, a pessoa insatisfeita, ela gera um ambiente pesado. Se você tem um cônjuge insatisfeito, é uma dificuldade, porque por mais que você acorda com a alegria do dia que amanheceu, a pessoa rouba, né? Porque já faz uma cara. Parece que ele vai acordar 3, 4 horas depois. Ele ficou bravo porque o dia amanheceu. Devia ter durado mais tempo. Mas, né? Às vezes fica bravo porque o dia amanheceu. Mas também, se o dia demora a chegar ao fim, um dia mais estendido, mais trabalhoso, ou que eu demoro mais, para mim o sol demora mais, eu também vou reclamar. Porque o negócio é aqui. Muda a situação, eu vou procurar outro motivo para reclamar. Gente, a gente perde de ver as coisas lindas que Deus fez, e isso tem consequências para nós mesmos. Essa palavra que eu estou falando, não é para dizer assim, ô irmão, se arrepende desse pecado, porque vai gerar condenação eterna para você. O maior prejudicado é a gente, porque o insatisfeito, ele tem um rastro de consequências que vão roubando a alegria de viver, o prazer das coisas lindas, o prazer de contemplar o belo, o prazer de contemplar a natureza, o prazer de contemplar o que Deus fez. O insatisfeito não contempla os filhos, ele não contempla o casamento, ele nem contempla a sua casa, porque isso aqui tem uns níveis tão altos desse problema aqui, que ele não consegue, vai indo, ele não consegue ver positivo, ele não consegue ver coisa boa em nada, em nada. Esse desalinhamento no coração impede a pessoa de entrar na terra e de viver a vontade de Deus para cada época, para cada ciclo. Antes que o ciclo se feche, que eu viva, eu sou roubado, e o tempo vai passando. Esse sentimento, ele estava no coração do anjo caído. Então eu vou te falar que esse negócio, gente, é demoníaco, é diabólico e é muito antigo. Não é de hoje, é muito antigo. Você vê Lúcifer feito formosura, formoso, ungido de Deus. No meio das pedras afogueadas andava. E nada estava bom. Gente, eu vou ler o texto que você conhece, mas eu vou te lembrar. E me lembrar também, em Ezequiel 28, 13 e 14, só um dos relatos a respeito dele. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Olha como Deus criou esse anjo. No dia em que foste criado, foram preparados os tambores e os pífaros. Tu eras o querubim ungido para cobrir, com autoridade, para cobrir é guardião. Ele foi feito e foi dado a ele autoridade. E te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Deus estabeleceu essa criatura, gente, no meio das pedras afogueadas. Deus levantou ele com autoridade, criou ele em beleza, formosura, autoridade. Ele tinha tudo. Mas esse sentimento permeou o coração dele. Lá em Isaías 14... o verso 12 de 12 a 14 revela o que atingiu o coração dele. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não estava bom ter sido feito como pífaros, como tambores que soavam louvor. Não estava bom ser coberto de todas as pedras que nós lemos. Não estava bom ser formoso, não estava bom ser ungido no meio das pedras afogueadas como guardião, como cobridor. Não estava bom a autoridade que ele recebeu.
Essa insatisfação cegou essa criatura de ver tanto que Deus tinha feito. E ele ainda quis ir levantar um trono no lugar mais alto e ser como Deus. Olha, queridos, a insatisfação nos leva a esse lugar de queda. Não foi só o anjo que caiu. O povo de Israel que murmurava nas tendas não experimentou Canaã. Não experimentou a terra que mana leite e mel. Eles ficaram antes disso. A próxima geração entrou, mas daqueles a gente sabe que só 2 entrou. O murmurador perde esse lugar. Ele perde esse lugar. Claro que com o anjo foi radical, porque ele estava em corpo glorificado, então não teve chance para arrependimento. Ele foi lançado sobre a terra com todos os rebeldes que pensaram como ele. Com nós é diferente, porque estamos nesse corpo que ainda está sendo preparado para um corpo glorificado sem defeito. Então nós podemos nos arrepender. Mas a gente vê que não parou aí. Como é que o povo de Israel, a humanidade, os filhos agora, a geração escolhida de Deus que estava ali, tinha um sentimento bem parecido com o do anjo caído. Porque ele mesmo implantou isso lá em Eva. Ele lançou esse negócio da insatisfação lá em Eva. Em Gênesis 3 a gente vê ali. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. A mesma pegadinha, a mesma situação. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela cobiçou a árvore depois dele ter jogado esse mesmo veneno que atingiu o coração dele. Esse mesmo sentimento de insatisfação que atingiu o coração dele. Aí Eva cegou. Eva ficou cega. Ela não viu todas as árvores que ela podia comer. Ela não viu todo o presente, o que era se assentar à mesa de Deus. Ela não viu todo o privilégio que era ter tudo preparado por Deus. Ter o sustento, ter todos os vegetais necessários, ter uma comunhão. O mais grave, ela não viu o que era ter Deus e a presença dele todas as manhãs na viração do dia. Ah, queridos, como nós ficamos cegos. A insatisfação nos rouba o entendimento de saber que é só a gente parar um pouco e buscar Ele no secreto que nós o encontramos. A gente perde a noção de que outrora nós não tivemos isso e que o mundo lá fora não tem isso. A gente perde a noção do privilégio que é servir a um Deus vivo, Criador de todo o universo, que chama as estrelas diante de si pelo nome, e ela tem que comparecer. E esse mesmo Deus tão grande, tão precioso, nós temos o privilégio de chamá-lo como Pai. Nós somos feitos filhos por adoção, e nós desprezamos tamanha graça, tamanho amor. Nós desprezamos o que foi feito no Calvário, nós desprezamos a cruz, nós deixamos tudo o que Ele conquistou por nós, por causa de coisas, de situações, porque na verdade a Bíblia nos ensina a ser contentes, se nós tivermos o sustento e o cobertor, mas nós não somos. Eva caiu nisso. Permeou o coração de Eva essa insatisfação. Ter todas essas árvores não está bom. Estar nesse jardim maravilhoso não está bom. Eu não precisei nem trabalhar para plantar e só vou lá colher, não está bom. Eu tenho a presença dele na viração do dia, também não está bom. O mesmo sentimento, que diferença tem do sentimento do coração dela para o sentimento de Lúcifer? Nenhum. Porque foi próprio anjo, depois de caído e já como diabo, que tentou ela e jogou a mesma seta. Funcionou com ele, ele falou, também vou derrubar ela. E esse negócio pegou. E aí quando chegou ele no povo israelita, ó de novo. Gente, porque era um nível grave naquele povo. Eu não sei se alguém se identifica, mas murmurar por cebola foi grave. No meu ponto de vista, o negócio era grave ali esse nível de insatisfação, no meu ponto de vista, era gravíssimo. Se fosse 1, 2, 3, era nível 3. Porque murmurar até pela cebola. Então eles estavam lá escravos de Faraó.
no trabalho braçal, no serviço pesado, mas a liberdade e o chamado para adorar a Deus, para vir servir a Deus. Chega, vem esse dia tão sonhado de ser livre, de caminhar para um lugar onde nós seríamos posteriormente uma nação, mas nada disso tem valor na primeira dificuldade. Chegou um ponto da reclamação pela carne que Deus falou, olha, vai sair até pelo nariz. Vou mandar carne, vocês vão comer, vai sair até pelo nariz. Você sabe que tem horas que eu fico pensando igual Deus naquele momento? Tem uma situação que eu vejo que eu falo, gente, tem que vir para sair até pelo nariz. É claro que nós estamos na graça, né? E a gente já se arrepende. Mas Deus pensou isso também. Deus falou, meu Deus, o que é isso, gente? Não estou acreditando no que esse povo está falando. Era perder a visão de toda uma amplitude de bênçãos. De ser agora guiado pelo Rei da Glória, pelo Deus do universo, de ter Ele como Deus. Era sem medida. Ele era o rei e o governo. Aí eles queriam um rei igual às outras nações. E Deus falou, gente, o rei vai pegar as filhas de vocês, vai pôr para ir fazer pão, vai pôr para ir para as padarias, né? Vai pegar a colheita de vocês uma parte. O rei humano vai ser injusto. Não, mas eu quero ficar igual às outras nações. A insatisfação. Eles não olhavam para o privilégio de ter o Deus vivo como meu governo. Simplesmente instruído por meio de um profeta, mas o governo vinha dele. Eles não olharam para a beleza disso, e nós fazemos assim. Queridos, a murmuração e a insatisfação te rouba a alegria de ver as qualidades do teu cônjuge. Te rouba a alegria de ver o crescimento dos teus filhos. Te rouba a alegria de ver, sim, nas dificuldades, mas alcançando conquistas em cada dificuldade. A gente não consegue enxergar o lá na frente. A gente não consegue enxergar onde a gente estava e cada degrau que a gente subiu. A gente não consegue comparar o antes e o depois da nossa vida em Jesus, porque a insatisfação rouba esse lugar. O espírito destruidor entra e rouba a alegria da conquista, daquilo que nós alcançamos, da beneficência, da benevolência, da bondade do Senhor com as nossas vidas. A murmuração gera ingratidão. Gera ingratidão. O murmurador é ingrato. É ingrato. Não tem como não ser. É outra consequência da insatisfação. Ela gera ingratidão. Ele não agradece o quanto já alcançou. Ele também é ingrato com pessoas. Ele não consegue reconhecer. Isso provoca muitas situações dentro dos relacionamentos. Talvez a pessoa te fez 99. 99. No 1 que não completou o 100, a murmuração já gera uma ingratidão e você esquece que 99 vezes ela te deu carona. Na uma que ela não deu, acabou com tudo. Você esqueceu as 99 que ela fez. 99 vezes que você precisou, ela orou com você. Gerou com você. Gerou cura, gerou restauração, gerou conquista, estava ali. No 1 que ela não fez, acabou com tudo. Então o murmurador, o insatisfeito, ele também é ingrato. Ele não consegue reconhecer o benefício que Deus faz e nem que as pessoas fazem. Por isso ele se torna uma pessoa amarga. Ele perde essa alegria, esse brilho. Ele não consegue ver 20 qualidades na pessoa que levanta e acorda todo dia com ele. Ou na pessoa que convive na igreja todo final de semana com ele. Tem 20 qualidades. Não, ele olha para os 2, 3 defeitos. É uma ingratidão que vai destruindo a nossa vida, os nossos relacionamentos e vai destruindo as bênçãos do Senhor, vai roubando as bênçãos do Senhor. Não nos damos conta de que há muitas situações poderiam ser piores. Por que a gente não se dá conta? Porque a gente olha
só da perspectiva do ruim e do prejuízo. A gente não olha que podia ser pior. Como eu disse, às vezes nos acontece algo e a gente, em vez de contemplar os benefícios do que sobrou, do que aconteceu, eu não consigo ver. Não consigo olhar, porque a insatisfação ela toma isso. Romanos 1, 21, tem um texto que me confronta bastante. E deveria confrontar todos nós. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A falta de dar graças nessas situações que nós deveríamos ser gratos e não ingratos, ser agradecidos e não murmuradores, a falta disso, discursos que se desvanecem, a falta disso gera um coração insensato e obscurecido. Gente, obscurecido é trevas. Não tem luz. Por isso às vezes tem depressão. Por isso às vezes eu caio na ira. Tudo você vai ver vem de às vezes de consequências de insatisfação. Obscurece, entenebrece, cega o coração. E isso tira toda a visão de um todo. Não conseguimos ver muitas vezes o trabalho que Deus teve para nos dar determinadas situações. Não somos gratos por pessoas que tanto nos estenderam a mão. Nós acabamos agindo com injustiça em relação a isso. Nós somos injustos com Deus e com pessoas. Gente, às vezes você está orando 6 meses por um trabalho. E aí você começa a murmurar antes de receber. Não estou vendo nada, não estou vendo. Queridos, quem diz que pela Bíblia você tem que ver? A fé, por acaso, é pelo que vê? A Bíblia diz que a fé não é por vista. É pelo que você crê, não é por vista. E às vezes você está 6 meses orando e desde que você começou a se aplicar em oração, Deus está trabalhando. Muitas vezes Deus está trabalhando desde o primeiro dia da oração. Só que quando a Bíblia diz que Deus trabalha, parece que a gente não entende esse texto. Que a gente pensa assim, que trabalhar, ele fica fazendo mágica. Gente, esquece a mágica. Esquece a varinha de condão. Esquece o blim blum. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha, Ele trabalha. Ele trabalha. E Ele está trabalhando. 6 meses você orando e 6 meses Deus está trabalhando. Ele move uma pessoa de lugar. Ele muda uma pessoa de cidade. Ele muda um chefe de uma empresa. Deus está trabalhando. Só que dá trabalho. A gente não entende isso. Dá trabalho. Ele está trabalhando e você está orando. Antes da bênção chegar, Deus está trabalhando. A gente nem se constrange que Ele está trabalhando a nosso favor e a gente está murmurando. Mas parece que Deus não me ouve. Começamos a orar ontem. Muito bem, 6 meses depois, chega o emprego. Deus trabalhou, Deus mudou uma pessoa de cidade, Deus mudou uma pessoa de gerência, Deus mudou, trabalhou, até conseguir te colocar lá. 6 meses de oração. No primeiro mês de trabalho, mas meu Deus do céu, agora eu tenho que acordar cedo, mas que vida é essa? Mas Jesus, eu não tenho mais tempo de nada. Não preciso nem falar. 1 mês depois, nem recebeu o primeiro salário. Quando recebe o primeiro, dá graças. Essa mixaria, sair todo dia cedo de casa para pegar essa mixaria, já vai amaldiçoando tudo, porque aí se torna uma mixaria mesmo. O espírito destruidor, claro que vai entrar. Você acha que ele vai pegar uma palavrinha de murmuração desse peso e não vai cair dentro? Mas claro que vai. Vai e vai trabalhar também, só que daí é a favor dele. Você percebe? Como que a insatisfação gera em nós um monte de situações que vai nos fazer errar. E que vai atrair consequências complicadas para nós. Eu dei um exemplo do trabalho. Mas isso é nos relacionamentos, isso é no ministério. Meu Deus! Quantas vezes eu já fui constrangida. Até pelo meu esposo, porque há anos lá atrás a gente orava e sonhava com o ministério. Aí hoje eu nem posso pensar
lá em casa, pelo menos em dizer, em reclamar de pregação. Se eu falar, não fala não. Fica quieto. Não reclama. Né? Por quê? Quantas vezes lá atrás a gente já orou e pedindo, Senhor, eu quero, Senhor, eu vou, Senhor, me envia, Senhor, eu estou disposta. Aí quando chega, aí você fala, Senhor, eu não aguento mais pregar. Meu Deus, nem eu aguento mais ouvir minha voz. Ai, Jesus, não coloca mais coisa, não. Fecha aí um pouco os convites. E aí? Como é que fica a gente com Deus? E o pior é que às vezes a gente nem se constrange em dizer assim, Ele trabalhou esses anos todos para responder a minha oração de 10, 20 anos atrás. E aí, como que fica? Então, em todos os sentidos, eu oro, Deus me envia, Deus me levanta, Deus me libera no ministério. Um apertinho que dá. O dia que tem que passar uma semana aqui na igreja, que a coisa tumultuou. Já sai reclamando, já sai murmurando, não espera nem chegar nas tendas. Já sai no estacionamento da igreja, blá, 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 blá. Que eu não aguento mais, que virou uma exploração. Que tem que ficar até 1h10, parece que o pastor não desconfia, parece que esse povo não desconfia. Gente, faz isso não. Em nome de Jesus. Isso sobe diante de Deus. Faz isso não. Vai lá e diz para Ele, conta para Ele da sua fraqueza, da sua dificuldade para ir para o trabalho, da sua dificuldade de honrar seus compromissos. Pede o renovo, pede a unção do boi selvagem. Vai por outro caminho, mas não murmura não. Não reclama não. Eu às vezes fico olhando algumas coisas assim. Os obreiros, pastora, libera nós. Eu falei assim, gente, agora eu vou prestar bem atenção. Quando uma pessoa falar para mim assim, pastora, deixa eu ir para tal lugar com a senhora carregar suas malas, eu vou olhar bem. Falar, olha bem dentro do meu olho que os anjos vão filmar. Olha bem dentro do meu olho. Porque se você for e reclamar na hora que você... Olha bem dentro do meu olho. Porque se você falar, eu quero ir para carregar mala, você vai carregar. Só que você vai carregar sem reclamar. Porque o povo pede, me libera. Na hora que o serviço chega, eu fico olhando. A murmuração é grande, gente. A insatisfação crônica abre um caminho de morte. De repente, Deus olha e fala assim, meu filho, ele não sabe o que ele quer. Ele nem sabe de nada. Ele pede para ir para a direita. Mas, na verdade, ele queria ir para a esquerda. Ou, se ele fosse para a esquerda, também não ia estar bom. Porque, na verdade, quando é aqui, gente, tem que mudar o curso do coração. Tem que mudar o alinhamento do coração. Quando é aqui dentro, tem que mudar aqui. Como fechar a porta da insatisfação? Gente, a linguagem de Deus é adoração, mas a linguagem do diabo é a murmuração. Então, aqui estão os dois extremos que nós precisamos sair de um e ir para o outro. Nem tudo a gente vai para os extremos, mas nesse caso a gente tem que vir para o outro extremo. A linguagem de Deus é a gratidão, é a adoração, é o louvor por tudo que Ele nos tem feito. Mas a linguagem do diabo é a murmuração. Uma maneira da gente derrotar esse espírito de insatisfação, a única forma eficaz de derrotar a insatisfação é a gratidão. É a única coisa que vai funcionar. Quando um coração grato se coloca diante de Deus, as situações mudam. Quando eu reconheço Deus e eu consigo olhar a beleza de Deus, até naquilo que ninguém está vendo, muda o ambiente. Eu observo pessoas que deixam um ambiente leve, que deixam um ambiente agradável, que nos deixa feliz com poucas coisas. Eu observo isso. E é tão bom estar perto de pessoas assim. Por exemplo, você chegou lá com um problema enorme. E a pessoa consegue ver coisa boa naquilo que você só está vendo coisa ruim naquela hora. E ele começa a olhar por outra perspectiva. Não, pastora, mas assim, mas isso. Aí começa a vir uma luz onde só tinha treva. Não é assim?
Só tinha trevas, começa a vir uma luz. Você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Olha, não tinha pensado por esse lado. Por quê? Porque ali é um coração grato que começa a subir diante de Deus e mudar situações aqui no físico. A gratidão é a nossa única arma eficaz contra o espírito de insatisfação. Nossa única arma eficaz. E isso nós precisamos vencer na prática. Só a gratidão pode vencer o descontentamento no coração. Essa aqui é uma guerra, primeiro eu contra eu. Primeiro essa é uma guerra de mim contra mim mesmo. Então é na prática, aqui dentro. Eu tenho que identificar quando isso vem e eu mudar aqui. A minha maneira de sentir a gratidão, a minha maneira de pensar com gratidão acerca de uma situação. Essa mudança tem que ser aqui. E quando ela é aqui dentro, eu começo a externar isso. Aí eu começo a verbalizar. Glórias te dou, meu Deus. Obrigada, Senhor. Gente, o exercício da gratidão, o exercício prático da gratidão é a arma mais eficaz contra esse espírito que tirou Eva do Éden e Adão também. Que tirou aquele povo todo de Israel da terra de Canaã. Gratidão. Quando nós aprendemos a dar graças, celebrar, sabe, quando nós aprendemos a glorificar a Deus pelas mínimas coisas, as grandes coisas começam a mudar. Existia um pouco antes, não faz tanto tempo assim, mas uns anos antes, os crentes tinham algo bonito, que era celebrar, era culto de gratidão por tantas coisas. Ações de graça, culto de ação de graça. Chamava em casa, quantos cultos de ações de graça eu já fui? Culto de ação de graça pela casa que comprou. Um culto de ação de graças pela bênção que alcançou do filho que estava doente e sarou. Culto de ação de graça. Gente, isso é claro que às vezes nós não vamos voltar a fazer o culto de ação de graça, mas às vezes nem em casa a gente não celebra com a nossa própria família. Daqui a pouco a gente já está orando por outra coisa e nem agradeceu aquele tão grande benefício que nós recebemos. Olha, eu vou dizer que se Deus pensasse um pouquinho como eu e você, Ele estava triste, hein? Porque se a gente for pensar em tudo que um pai faz, e não tem nada de gratidão, não tem um olhar na perspectiva do filho para o pai, não tem um olhar de gratidão pelo tudo, só tem de defeito pelo pequeno, eu vou te falar, isso gera tristeza. É só você se colocar no lugar de Deus como pai ou como mãe. Mesmo quem não tem filhos aqui, pode se colocar no lugar de Deus. Um pai cuida, uma mãe cuida, desde pequenininho, faz tudo. Mas às vezes o filho ingrato pega os defeitos e tornam tão relevantes e se esquecem do monte de qualidade. De 20, 30 anos de cuidado. E a gente às vezes só olha para os defeitos. Assim é nós em relação a Deus. É só a gente aplicar isso, nós em relação a Deus. Isso entristece o coração de Deus. Nós precisamos praticar, voltando a dar graça pelas pequenas coisas. Se você reconhecer hoje que você tem essa questão com insatisfação, que faz de você uma pessoa murmuradora e, consequentemente, uma pessoa ingrata, eu quero te deixar a dica. Comece o teu dia dando graças. Pega assim por disciplina. Comece agradecendo. Sai lá fora, agradece pelos pássaros. Agradece pelo dia que amanheceu. Agradece pelo sol que brilhou, pela chuva que veio. Exercita com ações de graças. Exercita. É simples, parece pequeno, mas isso vai gerar em você um coração satisfeito. Obrigada, Senhor, porque hoje eu caminhei com as minhas pernas. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou podendo ir ao banheiro sozinha. Obrigada, Senhor, porque eu tenho coordenação motora para comer sozinho. Porque o meu intelecto está funcionando, a minha mente está funcionando. Obrigada, Senhor, porque eu tenho trabalho. Obrigada, Senhor, porque vem a provisão por meio desse trabalho. Começa a exercitar e a mudar esse interior de insatisfação.
Se hoje você se vê nessa palavra, se essa palavra falou com você, eu quero te convidar e te desafiar. Não pega essa palavra para ser mais uma quarta que você veio. Não, queridos, eu acredito. Eu vou chamar o louvor para vir para cá. Eu acredito numa unção que é liberado da parte de Deus para nos transformar. Então, toda vez que a palavra é pregada, eu acredito que quando ela é buscada em Deus, ela é gerada em Deus e ela vem do Senhor, ela tem um respaldo para isso gerar algo em nós que não entrou só e saiu. Não pode entrar e sair, porque os que ouvem e não praticam, não vai adiantar. Não gerou transformação, não gerou mudança. Então, se você se vê, se você se identificar nessa mensagem de hoje, em algumas situações, eu te desafio para ir para um exercício prático de gratidão. Fale mais, muito obrigado. Exercite mais vezes o muito obrigado. Reconheça se alguém te trouxe um café. E lá no teu coração diz, muito obrigada, porque alguém lembrou de mim e me trouxe café. Obrigada, Senhor, porque eu tenho amigos. Obrigada, Senhor, pela igreja que o Senhor me deu. Obrigada pelo privilégio de congregar. Aqueles que ministram, sejam gratos. Sejam gratos. Sejam gratos pelo privilégio do altar. Sejam gratos pelo privilégio de dançar para o Senhor. Sejam gratos pelo privilégio de tocar, de pregar. Sejam gratos pelo privilégio que Deus nos concede de abrir os nossos olhos espirituais, de nos fazer enxergar por trás da letra. Ah, pastora, mas às vezes a gente cansa. Sim, todo mundo. Eu também canso. A gente cansa do trabalho, a gente cansa de ser mãe, a gente cansa de ser esposa ou de ser marido, no caso dos homens. A gente cansa de muitas coisas. Mas para aqueles que estão cansados, Ele tem um refrigério. Ele é uma porta que a gente entra por Ele tem pastagem nova. Ele tem unção que nos renova. Ele tem unção que nos coloca de pé, que nos fortalece, que nos abastece no outro dia. Então nenhum tipo de cansaço não justifica a insatisfação. Nenhum tipo de cansaço justifica a murmuração. Nenhum tipo de desilusão não justifica a murmuração e a insatisfação, não justifica. Porque se nós olharmos num todo, gente, tem muita coisa para ser contemplada. Muita coisa para ser contemplada. Eu quero te chamar em alguns minutos aí sentado mesmo. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Fechar os olhos só por causa da concentração em Deus. Para que seja um momento seu com o Senhor. E deixa o Espírito Santo trabalhar. E te fazer lembrar se você tem murmurado. Se no teu coração tem tido uma insatisfação crônica. De repente por coisas materiais. Olha, queridos, o problema não é a gente querer melhorar de vida, mas é a gente não ser satisfeito com aquilo que a gente já alcançou. Ninguém vai levar nada. Nós não vamos levar nada das conquistas. A Bíblia diz que ninguém vai levar.